gravado à tarde, que é sempre fixe, mas pá, está um dia quentinho, um dia bom. Hoje este convidado, se calhar, não sei se é conhecido assim de tanta gente, é capaz de ser, para os lados dele, mas vai passar a ser, porque é alguém que é de Viana, de Barroselas mais concretamente, mas que tem feito carreira fora do nosso distrito, e uma carreira repleta de golos. Ele é avançado, tem 26 anos, tem nome de craque, o Pedro Pauleta, como é conhecido no mundo do futebol. É jogador do Lessa, és jogador do Lessa. Tens aqui um percurso que eu achei muito interessante e daí também te ter convidado para esta conversa, porque deixaste-me aqui uma questão no ar que é se é preciso sair de Viana para conseguir às vezes ser alguém no futebol. Não é que os que estão no nosso sítio não o sejam, não é isso que eu estou a dizer, mas o teu percurso, não falo só desta época, é muito interessante em campeonatos que se calhar se desafiam bastante. No caso os de Braga e os do Porto. Pedro, seja bem-vindo. Vou-te chamar Pauleta, gosto mais. Sim, Eu força. gosto muito do Pauleta. Do original, tu não és nem Pauleta da Temo, mas és o Pauleta de Viana. Hum, é um gosto receber-te aqui neste espaço e falarmos um bocadinho sobre este teu percurso que começa em Viana, mas que já seguiu outros caminhos. É verdade. Antes de mais, agradecer ahm, o convite para poder estar aqui hoje. Ahm, e falando um bocadinho sobre a questão se é necessário sair de Viana. É assim, eu não acho que seja necessário, porque acho que mesmo o Campeonato de Viana, apesar de não estar, se calhar, ao nível de outros campeonatos, como é, por exemplo, o Campeonato de Braga, o Campeonato do Porto, ou Lisboa, Aveiro, é um campeonato que tem sempre alguma visibilidade, porque normalmente todos os anos costuma-se sempre ter duas equipas, três, já houve aqui recentemente até com o Vionense, por exemplo, o Limiano esteve perto, equipas também na Liga 3. É um campeonato que acaba sempre por ter alguma visibilidade. Agora, pode se tornar um bocadinho mais complicado para se tentar fazer alguma carreira ou assim. Isso acho que sim, mas acho que é um campeonato que, para quem está a começar e para quem está a começar a carreira de cena, para poder dar o salto eventualmente para algo maior, acho que é possível. Agora sim. A qualidade, se calhar, comparado com outras distritais e distritais aqui perto, como é por exemplo a de Braga ou a de Porto, acho que fica um bocadinho atrás. Mas, mas é como tudo. Isto hoje em dia, o futebol também é momento, é oportunidade. E se uma pessoa agarrar, seja onde for, também hoje em dia, com as redes sociais, com tudo que existe à volta, acho que é possível mostrar e eventualmente mesmo estando a jogar num campeonato de Viana, se as coisas forem bem feitas, acaba por ser visto e ser notado e dá para dar o salto. Hum, tu ainda tens muita ligação a Viana, apesar de estares fora, apesar de estares perto, relativamente perto. Sim. Tens muita ligação, sentes essa ligação também através do futebol ou apenas uma ligação agora mais familiar? Ou desligaste completamente do futebol? É assim, eu do futebol, sinceramente, recentemente não tenho tido muita. Gosto de acompanhar uma ou outra equipa, porque equipas que me dizem alguma coisa, não é? Gosto de acompanhar o Barroselas, porque foi a equipa em que fiz a minha formação e porque também tenho amigos que jogam lá neste momento. E gostava de meter sempre um olho aqui numa camisola que estamos a ver, que é do Neves. Apesar de que, pronto, que este ano não é possível, porque o Neves está sem equipa sénior. Mas era uma equipa sempre que eu gostava de acompanhar para perceber. Eu tenho muito o hábito de aos domingos ao fim do dia, quando chego a casa e estou mais sossegado, ir até ao 0-0 e correr os campeonatos que gosto para ver como é que ficaram os resultados. E eram duas equipas que eu gostava sempre de ver como é que tinham ficado no jogo, perceber se tinham ganho. E pronto. Com o passar do tempo, como eu também, o último ano que fiz de futebol em Viana foi o meu primeiro ano de júnior, na altura no Neves. Daí para a frente nunca mais voltei a jogar em Viana, então não ganhei uma ligação assim muito forte ao campeonato. E pá, se calhar posso mesmo dizer, eu adoro a cidade, gosto muito de Viana e acho que é mesmo uma cidade, é bonita e oferece muita qualidade de vida. E eu gostava de um dia de poder viver em Viana, mas em termos futebolísticos neste momento não há assim grandes ligações, porque os clubes com quem eu joguei, um não, não tem equipa e o outro pá, está na segunda divisão distrital. Tenho pena, porque acho que é uma equipa que tem um potencial muito grande e podia oferecer mais e podia crescer, mas também está numa fase inicial. Temos que nos lembrar que o Ozelas nem sequer tem 10 anos de história na equipa sénior
E é um clube também muito direcionado à parte da formação. Sentes que o percurso que tu levaste, que já vamos falar dele com pormenor, te conduziu a seres o jogador o jogador que és hoje e melhor jogador do que se calhar se tivesses mantido em Viana. O salto que tu deste a determinada altura na formação, no final da tua formação, foi fundamental para... E eu acho que o aspecto fundamental foi o facto de eu ter ido estudar para o Porto, quando fui fazer o mestrado. Eu, na altura, aquilo também ligou-se bem, porque foi na altura em que surgiu a oportunidade de jogar para o Rio Ave, para os Júniores, para o segundo ano, para o segundo ano de Júnior. O Rio Ave surgiu a possibilidade, eu fiz uma boa época na altura no Neves, estávamos na segunda divisão distrital de Júniores. Eu até cá por ir para a equipa sénior do Neves a meio da época, que na altura estava no Campeonato de Portugal. Estava o Neves, o Vianense e o Limianos, que aquilo até ao fim até foi assim uma disputa para ver quem é que descia. E acabámos por descer nós e o Vianense. Mas fiz bastantes números, marquei 20 e tal golos na altura no Neves nesse campeonato, na Nacional, na segunda divisão. E a ida também aos séniores, que na altura o Campeonato de Portugal era a antiga terceira divisão. E surgiu a oportunidade do Rio Ave, lembro-me que até no fim da época fui fazer lá uns treinos com o treinador que queria me ver, o Mr. Pedro Cunha. E pronto, eu acabei por aceitar, porque depois candidatei-me para a faculdade no Porto. E havia a possibilidade de estar no Porto a estudar e jogar lá, ia de metro todos os dias, aquilo até era um bocado desgastante, mas pá, quem corre por gosto não cansa, né? E surgiu essa possibilidade. E pronto, e a partir daí, a partir do momento em que fui para o Porto, fugi logo daí de Viana. Acabei por fazer um percurso lá, tive 3 anos a estudar, na altura não foi 3 clubes, foi 2 clubes, porque o Rio Ave tive 2 anos. Depois houve a possibilidade de poder voltar para aqui e na altura, eu quando vim para Viana, vim jogar para o Forjães e tive de ficar 3 anos antes de voltar para o Porto. E joguei os 3 anos no Forjães, mas houve a possibilidade de ir para o Vianense. Eu cheguei a ir ao Vianense para, para ir jogar para o Vianense e até cheguei a ter uma reunião na altura em Viana. Pá, mas não aconteceu, não se Vai-te já embora. realizou. Vai-te já embora daqui. E acabei por manter-me no Forjães e fiquei no Forjães os 3 anos. E pronto, depois regressei outra vez ao Porto para o mestrado. Porque também houve ali uma situação, na altura no fim do Forjães, eu fiz uma boa época no meu terceiro ano de Forjães, no Campeonato Nacional, no Campeonato de Portugal, e surgiu uma oportunidade para fora, cheguei a ir para fora, só que aquilo não correu muito bem, tive uma lesão no segundo treino, fui aos exames médicos e não passei, e acabei por regressar. E eu em maio, no fim dessa época do Forjães, ahm, já estava com ideias de voltar para o Porto, então pelo simples não candidatei-me para o mestrado. E estava numa de, pá, vou ver o que é que dá isto do futebol, se por acaso até correr bem, tenho aqui a candidatura, se entrar, para o ano vou para o Porto, faço isto em 2 anos e fico com o mestrado feito, que também era um objetivo que eu tinha. Fui para fora, aquilo não correu bem, voltei, entrei no mestrado e pronto, e agarrei. Pronto, agora estes 2 anos vou para o Porto, vou estudar e pronto, e voltei para o Porto, voltei a jogar no Porto, 2 equipas e no fim do mestrado, pá, surgiu esta oportunidade do Leicester e acabei por ficar no Porto e neste momento estou a viver no Porto e a jogar no Porto. Portanto, acho que foi mesmo por circunstâncias naturais que acabei por não jogar em Viana. Teria todo o orgulho e gostava de ter feito pelo menos um ano no Campeonato Distrital de Viana, porque apesar de ter jogado em sénior, joguei durante muitos anos na formação no Campeonato de Distrital de Viana. E quem sabe um dia, se calhar, jogar uma época no Distrital de Viana, não sei em clube. Gostava muito de jogar uma época no Barcelos ainda. Mas vamos ver. Mas acho que foi mesmo por circunstância. Acho que nada. Foi naturalmente, não surgiu. Também a ida para o Porto para estudar fez com que não acabasse por não jogar. Isso foi a versão resumida. Agora vamos à versão detalhada. Eu sei que tu já viste o programa anterior, sabes que eu estou a apresentar aqui algumas fotografias e através delas quero que me detalhes melhor essa história, que ainda não é assim muito longa de futebol, mas que já tem alguns capítulos. Começamos por este. Eu não sei se é este torneio que falámos aqui em off, se foi esse que foi nos Açores ou se foi outro. Já é 2012. Foi nos Açores este. Foi aí que conheceste um dos teus ídolos. Foi, exatamente. Na chegada ao hotel, na altura, porque aquilo nós tínhamos vários hotéis, não é? E nós ficámos num. E eu lembro-me porque nós quando estávamos a chegar na entrada do hotel, na recepção, e ele estava lá, o craque Pauleta, e estava-nos a receber e na altura eu fiquei todo contente, não é? Porque cresci com esse ídolo e como referência, não é? E no dia chegar ali ainda era miúdo, que isto na altura isto era sub-14, se não me engano, tinha ali 13, 14 anos, era relativamente pequeno.
E conhecê-lo ali pessoalmente foi um bom momento, foi engraçado. Já te chamavam Pauleta na altura? Já. Isto já vem de muito pequenino, na altura do Barroselas, na era Futebol 7. Os primeiros anos eu entrei no Barroselas, pai, com 8 anos. Ali à volta dos 10 anos já devia ter esse apelido. Pá, marcava golos, tinha o primeiro nome idêntico, uns festejos às vezes braços abertos e pronto, e acabou por ficar. Quem foi que te deu a alcunha? Lembras? Foi o Mister Miguel Kitsch, O Kits. exatamente. E ficou. E daí para a frente ah, pegou e hoje em dia tem muita gente que pensa que eu me chamo Paulo, em vez de me chamar Pedro. E já toda a gente me trata por Pauleta e eu é com orgulho também que tenho essa alcunha. E só deves ter orgulho mesmo. Reconheces caras daí ainda? Reconheço alguns que conheci na altura de jogar, jogámos juntos aqui nesta seleção, ou muitos também que cheguei a jogar junto depois em equipas. Por exemplo, aqui o Ruben, o Faneca, jogou comigo no Barroselas, o Luís Peixoto jogou comigo, o Hugo Souza jogou comigo. O Tem- Sousa reconheci, o Peixoto não reconheci. Ele esteve no Ancra também, mas jogou comigo. Depois tem aqui alguns outros jogadores com quem eu joguei contra durante bastantes vezes e ao longo dos anos de formação. Estou-me a lembrar aqui do Diogo, do Castro, que jogava no Dark, o Deco, que jogava no Vienense, o Chiquinho, que chegou a jogar no Atlético, nos Arcos, Valenciano. acho eu, no Valenciano. Uhum. O Luís, o Mesquita, que também era guarda-redes na altura de Vienense. E era bom usar essa camisola? Sim, na Ou orgulho. não sentias que tivessem significado para Na ele? altura- Só o seres reconhecido como se calhar um dos... É isso, na altura é sempre um orgulho, porque claro que uma pessoa tem sempre o objetivo de poder jogar com a camisola da seleção e poder representar o país, mas também tem-se noção que é difícil e especialmente jogar num campeonato como em Viana não se tem tanta visibilidade como se tem, por exemplo, a jogar num campeonato como a Porto, em Lisboa, e especialmente na formação nota-se bastante isso. Se olharmos para as seleções de sub-15, por aí fora, 90% ou 95% dos jogadores é Porto, Benfica e Sporting, e agora, Sim. mais recentemente, o Braga tem conseguido meter lá jogadores, e é difícil conseguir alcançar isso. Portanto, poder ter esse reconhecimento de, pelo menos, poder representar o distrito, pá, é algo que é muito bom. E chegámos a fazer um par de torneios. Tivemos um torneio em Braga, tivemos um torneio também na Póvoa, e pronto, e este foi no fim da época o culminar. Fomos aos Açores 10 dias. Só por aí já valia a pena. Só por aí já valeu a pena. Calhou-nos bem nesse ano, porque eu recordo-me que acho que no ano a seguir foi tipo em Bragança ou em Vila Real, ou coisa assim, e era relativamente perto, porque nós, para miúdos, queríamos a viajar e Claro, passear, e pelo para os amor de Açores andar de avião, 10 dias, e foi bom. E até não fizemos uma campanha, que me recordo, nós ficámos pá, em décimo segundo, e até acho que tivemos bons resultados. Acho que, se não me falha a memória, acho que empatámos até com a Associação de Futebol de Braga. E pronto, e são boas recordações que tenho desta semana prolongada, que foi Em São Miguel. foi muito bom. Foi em em São São Miguel. Miguel, exatamente. Olha, a segunda, vou-te apresentar aqui esta fotografia, é dos tempos de Barroselas, estás bem diferente. Eu também conheço o parceiro que está aí ao teu lado e eu vi que é um parceiro teu também. Não sei se ainda mantens uma relação forte de amizade com ele ou não, Sim. pelo menos nessa altura parecia-me que mantinhas. Eu não sei se esse é o Rui, se é o Vitor Hugo. É o Rui. É o Rui. É o Rui. O Rui Pedreira que está. Não sei onde é que ele está. O Rui mais está na Monção agora. E O ele João está na Monção e o Rui. Boa pergunta. Ele sem andar sempre a par. Eu Cerveira. acho. Então. Ele estava no Valenciano. Eles estiveram ali Valenciano, Cerveira, Monção, mas eu tenho a ideia que o Rui também está na Monção. Agora estão a falhar. Estou a Eu falhar acho que estão os também. dois. Posso estar O enganado. Vitor Hugo sei que é O titular. Vitor Hugo sei que joga e também sei que está lá, que ainda agora vi recentemente, e eles foram campeões este fim de Sim, semana, sim. mas eu tenho quase certeza que o Rui também está lá. Isto eu muito sinceramente, memória de. Estamos aqui para puxar por ela. É isso, mas eu de decorar muitas vezes, porque Sim. não é por mal, mas já joguei com tanta gente. Claro, e são muitos trajetos. Decorar, não- e não- decorar ninguém tem a obrigação de saber. muitas isso. vezes toda a gente não está a jogar onde já jogou, mas eu tenho a ideia que eles são os dois no Monção. Mas como é que eram esses tempos de Barroselas? Estes tempos de Foram Barroselas foram bons, muitas muitos épocas. bons anos de formação. Muitas épocas, sim. Eu joguei dos 8 aos 16 anos, de 15 a 16 anos, Barroselas, ou seja, estamos a falar de 7, 8 épocas no Barroselas. Epá, muito bons anos. Nós tínhamos aqui, esta equipa era uma equipa muito, muito forte. Isto foi na altura de iniciados. Construímos um plantel muito forte para jogar na Distrital na Nacional, na altura, porque o Barroselas tinha equipa na Nacional. E eu lembro que na altura os gêmeos vieram cá para baixo jogar, vieram os dois. E eles passavam o verão, e isto começámos a ter uma boa relação no verão, porque havíamos aqui alguns jogadores que eram ali da zona de Barroselas, o Vasco,
o Faneca, e aqueles primeiros mês e meio antes de começar as aulas acabávamos de passar muito tempo juntos durante os dias das férias, e porque eles nessa altura passaram as férias até começar a escola na casa do Faneca, que assim não tinham que estar aí todos os dias lá para cima e voltar. E pronto, e acabámos por desenvolver uma boa amizade. Eu e o Rui desenvolvemos uma muito boa amizade. Claro que pronto, depois com o passar do tempo, com tudo o que com as circunstâncias, né? Eu fui para o Porto e eles ficaram por aqui. Pá, não temos tido tanto contacto, vamos falando de vez em quando, mas é bom recordar estes momentos porque tínhamos uma equipa muito interessante e foi pena até neste ano porque ficámos, se não me engano, a 2 pontos de ir à fase final, que era para apuramento campeão nacional. Na altura em que só havia uma divisão, só havia duas nos Júniores, tanto juvenis como iniciados só tinha uma, e na altura acho que era o Guimarães, o Braga, o Vizela e nós, acho que era o Vizela, iam os 3 primeiros e nós ficámos em quarto, se não me engano, a 2 pontos do Vizela, e aquilo foi mesmo no fim, tivemos até à última, mas não conseguimos, mas tínhamos uma equipa muito interessante neste ano. Como é que tu olhavas para o futebol nessa altura? Tens ideia? Como um miúdo, como é que tu vias futebol? Era uma diversão para ti? Tentavas dar nas vistas para ser algo mais? Sim, eu acho que involuntariamente todos ambicionam fazer do futebol uma carreira, e eu não era diferente. Neste momento eu achava que podia viver de futebol e ter uma carreira bom nível no futebol. Depois também, a minha posição também vive muito de fazer golos, e se calhar às vezes até nem é muito justo para muitos jogadores que andam por aí porque jogam na mesma posição que eu, mas porque às vezes até se calhar fazem 5 ou 6 golos numa época, mas têm um trabalho fundamental para a equipa, e se calhar há outros que até fazem 15 e se calhar não trabalham tanto para a equipa. E eu já nesta altura marcava bastantes golos, então achava que podia mesmo fazer de carreira disto, do futebol, e podia crescer e ter uma carreira interessante em bons campeonatos. Pá, mas acho que sempre tive também um bocadinho os pés na terra. Nunca tive aquela ambição desmedida Sim. de vou e tenho a certeza que vai. Era numa de. Eu divirto-me, gosto muito de jogar a bola. Eu adoro o domingo, na altura, o sábado, na altura, ou domingos, o dia de jogo, acordar, para o pequeno almoço, sentir que é aquele formigueiro que vai ver jogo, ir para o jogo, jogar, tentar fazer o melhor possível, ajudar a equipa a ganhar, a fazer golos. E opa, acho que sim, de modo geral, sempre houve essa ambição, mas acho que sem nunca pôr Ser algo. demasiada pressão Sim. E de que tiveste sempre um plano tinha. alternativo, foste estudar, tiveste sempre um plano. Exatamente, sim. Neste momento até já concluí o mestrado, o ano passado, portanto já tenho o mestrado também feito. E foi algo que também eu sempre defini, que queria trabalhar, que queria estudar ao mesmo tempo para ter um plano futuro, porque pá, nós nunca sabemos o dia da manhã Completamente. e convém estar preparados. Olha, mas saindo aí do campo do Barroselas, Hum. sendo tudo Barroselas, deves ter jogado futebol na rua ainda. Um bocadinho, sim. Um bocadinho. Eu esqueço-me que às vezes as pessoas não têm a minha idade. Não, e depois também a minha rua não era fácil de jogar na rua. Porque É a a minha, subir. não, e é uma estrada nacional. Ok, Então então passa não. Então muitos é melhor não. carros. Era complicado. Temos que dar bons Mas exemplos. tinha uma borrela. Eu tinha uma borrela fora no quintal, então jogava futebol no quintal. Opa, porque nós como rapazes, agora o futebol feminino está em voga e em crescendo, mas Claro. pá, há 20 anos atrás não era assim, há 30 anos muito menos e por aí afora. Pá, e um rapaz e uma bola são o par perfeito. Acho que sempre foi assim. Jogar à parede, sozinho, o que fosse. Dá toques, hoje dou de 20, amanhã dou 25. Eras também esse miúdo que a bola era. Sim, eu mesmo em casa é tal coisa. Eu tive a sorte. Eu como cresci em Barroselas, pronto, é um bocadinho mais afastado da cidade, há mais espaço. Cresci numa casa, tinha relva, tinha um quintal. Então eu em pequeno passava aí muito, muito tempo, muitas horas lá fora com uma bola, a bater bola contra a parede e a dar toques, e depois tentava convencer o meu pai e o meu irmão a virem jogar. O meu irmão nunca foi tão virado para o futebol como eu, e ainda tentou, mas acabou por abandonar. Depois pegou no remo e até foi um par de vezes campeão nacional na formação. Não sabia. Descobriu outra, outra potência, mas ia jogar futebol contra eles os dois, e pá, sempre que podia estava sempre lá fora. E se não fosse lá fora, eu lembro-me, por exemplo, neste ano, eu até já falei disto, mas noutros anos, eu tinha muito esse hábito no verão, nas férias, juntávamos, e a época, os treinos, a pré-época começava ali, sei lá, em agosto ou julho, às vezes, por causa do Campeonato Nacional, começava mais cedo, e nós tínhamos muito o hábito
malucos mesmo, de crianças, só queríamos bola para a cabeça. Almoçávamos, íamos para o Rio 2 horas e depois o treino era tipo às 6h30 ou às 7h, mas nós às 4 estávamos no campo, saltávamos as grades com as bolas, íamos bater livros e fazer cruzamentos e fazer finalizações, e um ia à baliza, depois íamos rodando e fazíamos remates. Às vezes íamos depois para baixo para nos equiparmos para o treino já todos suados, cansadíssimos de estar a fazer aquilo. Pá, mas a gente adorava também. Em miúdo, a energia também nunca Isso mais acaba. nunca acaba. Depois Nunca também mais era chegar acaba. a casa, comer e dormir. No dia a seguir, E está bom. está pronta de volta. Eram as responsabilidades. É isso. Olha, vou-te apresentar aqui mais uma fotografia. Esta, ainda na formação, e depois também estiveste aqui, onde te estreaste como sénior. Já falaste do Neves um bocadinho. É um clube que a todos nos entristece ver como está. Exatamente. Tens aí companheiros de equipa bem conhecidos. Certo. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Tu até estás aí de lado. Acho que não estás muito feliz nessa fotografia. Eu é isso. Eu nesta foto até nem estou muito feliz porque eu lembro-me bem disto. Isto foi... Este jogo nós fomos jogar longe, muito longe. Isto foi, agora está-me a falhar a memória do sítio. Mas era pós-Bragança. Eu não sei se Cerzedo... Tem assim um nome... Eu agora não me estou a recordar. Mas sei que era uma localidade que tinha um... E agora até me estou... Porque ainda falei desta equipa pá, há 2 ou 3 dias. Mas agora Também não estou estou-me a a ver. falhar. Mas era uma equipa que não era pá, meia hora depois de Bragança. Aquilo era mesmo encostado à Espanha. E era uma equipa que estava no Campeonato de Portugal. E eu lembro-me nisto, porquê? Porque foi num fim de semana. Isto foi na tal fase do Júnior de primeiro ano do Neves, em que eu faço uma boa primeira parte da época e depois, a meio da época, salto para os séniores. E eu treinava com os séniores durante a semana e normalmente o que acontecia era ao sábado à tarde ia jogar aos Júniores e depois ao domingo aos séniores. Só que acontecia muito de limitavam em minutos. Jogava, por exemplo, só podia jogar, por exemplo, 45 minutos ou só podia jogar uma parte ou 60 porque eles queriam que eu tivesse, se fosse necessário, e também queriam que eu, e cheguei a entrar um par de jogos, que eu não me arrebentasse 90 minutos no sábado, depois chegava ao domingo e não se justificava estar aí para o banco. E nesta eu recordo-me, foi uma boa vitória, foi bastante importante na altura para a luta, para tentarmos manter, mas fiquei um bocado triste porque lembro-me que não joguei, não fui convocado sequer no jogo para o sábado, e não fui jogar, e depois acabei por fazer essa viagem longa, de bastantes horas, para não jogar, nem sequer, não entrei sequer. E na altura, pá, miúdo, não é? Também Claro. falta de experiência, também é com isto que se aprende. Mas fiquei um bocado triste, mas isto foi uma vitória muito importante na altura, porque isto foi um ano complicado, Neves, porque o presidente saiu a meio da época, entrou na altura, se não me recordo, o Amaral para presidente, e aquilo, ele fez ali um bom investimento para tentar fazer uma boa equipa para a segunda fase, fomos buscar alguns jogadores, pá, e aquilo, porque na altura o Campeonato de Portugal dividia os pontos a meio para a fase de manutenção, e nós começámos pá, com 5 pontos, estávamos bastante longe da gente. Eu lembro que fizemos uma recuperação incrível e não deu na última jornada. Na última jornada não deu, uma situação assim um bocado estranha até. Nós jogámos em casa, já não me recordo ao certo com quem, mas ganhámos, acho que 2-0 ou 3-1. O Vianense também ganhou. Na altura o Camacha estava a jogar com o Marítimo B. Eu tenho ideia O disso. Marítimo B estava a ganhar 3-0 para ir a meia hora do fim. O Camacha precisava do empate e acaba por ficar 3-3 assim de uma maneira um bocado estranha. O gol do empate do Camacha surgiu aos 90 de Tenho muitos ideia disso. minutos. E na altura o Camacha com esse empate salta para a frente dos dois, o Vianense cai para o play-off e o Neves desce. E o Vianense depois acabou até por ir fazer o play-off com uma equipa do Alentejo e perdeu. E caiu também e acabámos por cair os dois. Só o Limianos é que se manteve nesse ano. Mas se o campeonato de fase de manutenção começasse com tudo do zero, nós tínhamos ficado em segundo. Só o Marítimo B que tinha feito mais pontos que nós. E fizemos um bom percurso. Pá, não foi suficiente. A primeira parte da época foi fraca e isso acabou por nos penalizar no fim. Mas bons tempos, um orgulho enorme poder ter vestido esta camisola. O meu avô foi sócio do Neves durante muitos anos e na altura, para mim, foi muito bom poder ter representado o Neves, até porque isto já foi pós o falecimento do meu avô e também foi bom para mim ter jogado num clube como o Neves, que era um clube que o meu avô adorava e gostava muito e ia ver muitos jogos quando era há muitos anos, ainda não era nascido. E eu também sentia que o meu pai tinha ali alguma coisa que ele gostava que eu pudesse representar o Neves, porque o Neves também eventualmente acabou por ter também ligações ao meu pai, não é? Por causa do meu avô. E foi um ano bom, foi curto, foi só um ano de passagem, mas gostei muito de ter representado este clube e tenho pena que neste momento o Neves não tenha equipa séria, não esteja a competir nos campeonatos. Vamos esperar que seja para regressar mais forte. Vai voltar, exatamente. Olha, aqui, mudaste de ares. Estás aqui a bater no peito. Já festejaram gol, suponho eu. Parece, pelo menos.
E marquei 2 neste Ou jogo. estás a mandar vir. Sabes o jogo e tudo, com os chaves, não é? Foi o primeiro jogo que joguei. Foste para o Rio Ave. É Tu verdade. deste aí Um bom pelo menos salto. um salto, pelo menos em termos de nome de equipa, deste um salto considerável. Fizeste uma época no Sub-19 do Rio Ave e uma época na equipa B, certo? Exatamente. Na altura é que a B foi criada, entrarmos na primeira distrital do Porto, mas sim. Como é que foi essa mudança? Sentiste-te muito a nível de exigência? Sentiste na qualidade dos adversários? Sentiste... Sim, é assim, eu por acaso, só uma parte desta foto, lembro-me bem porque foi. Eu na altura, na pré-época, se me falhar a memória, tive um toquezinho e tive parado e acabei por não começar a época. Eu agora não quero estar a mentir porque não tenho a certeza. Não sei se isto foi o primeiro jogo do campeonato ou se foi para aí o segundo ou terceiro, mas sei que foi o primeiro jogo que eu joguei. Estávamos a perder 1-0 ao intervalo e eu entrei ao intervalo, marquei aos 45 e 30 segundos, logo 20 ou 30 segundos depois de começar a segunda parte. Primeira vez que toco na bola, faço o golo, faço o 2-1 para aí aos 60 e tal. E depois eles acabaram por empatar já no fim e o jogo acabou por ficar 2-2. Portanto, lembro bem deste jogo e lembro deste momento porque lembro de ter feito os 2 golos na minha estreia. Foi um salto muito interessante na altura, porque um jogador, quando está mesmo em formação e tudo, e de repente vê-se a jogar num clube que tem os séniores há tantos anos e na Primeira Liga e com uma equipa como o Rio Ave, que já tem um nome bastante forte no futebol português, que normalmente quando surgiu a oportunidade e a vontade da parte deles em que eu fosse para lá, fiquei super contente. E na altura, como eu já sabia que no ano a seguir provavelmente ia estar para o Porto, havia a possibilidade, era perto, estudou-se ali uma maneira e acabei por ir treinar no fim da época do Neves, como já disse há um bocado. O treinador gostou de mim e pronto, e acabei por ficar. Eu lembro-me do meu pai ter feito um esforço enorme na altura, julho e agosto, para aí, porque o campeonato começava muito cedo, o Campeonato Nacional de Sub-19. Se não me engano, em agosto já tínhamos jogos. Portanto, lembro-me do meu pai, todos os dias, no fim do trabalho, pegava em mim, arrancávamos de Viana, íamos para a Vila de Conde de carro, treinava, vinha embora com o meu pai ia trabalhar, no fim do trabalho lá ia eu outra vez com ele. E agradeço muito por isso. E quem diz isto diz muitas outras coisas que já fez ao longo da minha carreira futebolística, especialmente na parte da formação. E pronto, e depois na altura acabei por entrar no Porto e aí acabei pronto, passar para viver no Porto, vinha de metro, até vinhamos um par de jogadores, porque tínhamos muitos que era do Porto e pá, foi um orgulho grande poder jogar num clube destes, não é? É uma diferença, é um salto, e ainda por cima o campeonato sub-19, a primeira divisão, eu tinha jogado na segunda com o Neves no ano anterior, a primeira divisão já tem outra visibilidade. Já há muita gente que olha para aquele campeonato, ia jogar com equipas como o Braga, como o Guimarães, como o Porto, Chaves, e aí o sonho começa a ficar um bocadinho mais real e começa-se a achar que se calhar pode dar mesmo. E pronto, acabou por ser um ano bonito, conseguimos ficar nos primeiros lugares, que dava acesso à fase final do apuramento de campeão. Fomos ao apuramento de campeão, jogámos com o Porto, joguei com o Sporting, joguei com o Benfica. Marquei ao Benfica no campus, lá em baixo, no Seixal. Quem era o guarda-redes? Eu pergunto. Tu dizes que não tens boa memória, mas estás farto de pai de dizer dados. Não, sim, mas eu este tipo de dados, resultados e jogos até me recordo. Agora nome já não sou tanto de fixar. Mas pá, não sei, não me recordo. Não podia ter ficado. Pois, mas não, na altura não. Mas o lance foi com ele. Foi um atraso do central para o guarda-redes e eu reajo rápido e ele sai para a bola e chuta e eu atiro-me para a frente dele e na altura ele estou contra mim e a bola foi para dentro da baliza. Mas recordo-me desse jogo. Olha, mas que jogador é que tu sentes que entraste no Rio Ave, nesses meses de sacrifício, de maior sacrifício do teu pai, e que jogador é que saíste do Rio Ave? É assim, a ida para o Rio Ave, pronto, também tenho, não só por parte do futebol, mas tenho outra parte, foi a parte de ter ido viver para o Porto. Até ali eu estava em casa, vivia com os meus pais. Também te fizeste mais homem ao mesmo É tempo. isso, surgiu tudo, porque a partir daí passei a viver sozinho, passei de ver os meus pais todos os dias a estar com os meus pais uma vez por semana, porque uma pessoa, mesmo aqueles alunos que vão estar para fora, acontece muito que à sexta-feira regressam e vão ao domingo à noite, e eu muitas vezes passava o fim de semana no Porto, porque eu tinha treinos no sábado de manhã, que nós treinávamos às vezes ao sábado de manhã, depois tínhamos o jogo e eu acabava por nunca por ir e às vezes estava com os meus pais, às vezes no sábado à noite regressava com eles para Viana, no fim do jogo, passava o domingo e no domingo arrancava, muitas vezes às vezes acabávamos por jogar fora, chegávamos tarde e eu nem ia, especialmente na fase final, quando Lisboa, um par de vezes, Coimbra, viagens longas, jogos ao domingo às vezes, e opa, acabei por me tornar
um rapaz diferente e cresci muito, aprendi muito, não só com o futebol, porque acaba-se por aprender e crescer, porque lidamos com outra dimensão, com outros jogadores, com outros treinadores, a experiência é maior, mas também para a outra parte, a parte de começar a viver sozinho, ter que tomar as minhas decisões, ter que ter responsável, e acho que aquele ano de júnior do Rio Ave cresci muito e aprendi muito, e muito, Foi onde passaste miúdo homem. eu acho que sim. Acho que aquela transição também é importante, aquela transição de fim de formação para sénior, e eu acabei por tê-la se calhar no último ano de júnior, ainda na formação. Mas foi um ano muito importante para mim, porque tive que crescer bastante, porque de repente tive que tomar muitas decisões, tornar-me mais responsável, e aquela época, em termos desportivos também, acaba por ser uma época muito, muito interessante, porque de repente vejo-me a jogar contra o Porto, em que a linha defensiva era o Dalot, o Queiroz, o Leite, e o guarda-redes era, por exemplo, o Diogo Costa. Tu cruzaste com essa geração da Youth League. Cruzei, porque eles na altura saltam para cima e vinham jogar às vezes. E lembro-me até que num desses jogos contra o Porto ganhámos 1-0 e eu até fiz a assistência para o golo em casa, na altura aqui neste campo ainda. E pronto, são memórias que vão ficando e experiências. Lembro-me de jogar, por exemplo, contra o Bragança também, contra o Demiral na altura, porque ele estava na formação do Sporting. Pá, experiências que ficam, de jogadores com que se jogou, com que joguei, se não me engano, não tenho certeza, se não joguei também contra o Florentino na altura, ele estava no Benfica, não é? Eu acho que ele estava nessa equipa de júniors também. Pá, e cresce-se muito e aprende-se muito, e futebolisticamente também acho que dei um salto muito grande nesse ano, porque Eu imagino, inevitavelmente. quer dizer, eu não imagino, mas posso tentar colocar no teu lugar um menino dos papás, que são sempre, somos filhos dos nossos pais, obviamente, falaste aí do teu pai e não vou deixar fugir isso. Claro. E de repente estás, voltando aqui um bocadinho ao mesmo, a viver sozinho, a teres que fazer esse sacrifício, se calhar, nem sei se conduzias, provavelmente não, de ir de metro para os treinos, de ir andar para trás e para a frente, deixar de ver os teus pais. Tudo por um sonho, que é um sonho. Exatamente. E eu não sei se tu já descobriste essa linha que separa o sonho da realidade. É assim, Tens 26 anos, não sei. Não, é assim, eu depois também com o passar do tempo e também com os anos a decorrer e com o percurso que se tem feito, uma pessoa começa a perceber o que é possível e o que é que não é possível, não é? Claro já, que já chegaste a essa fase? Sim, eu acho, claro que continuo a ter aquela ambição de que ano após ano quero fazer uma boa época e isso pode-me poder dar um salto. Eu sei perfeitamente que, por exemplo, neste momento a jogar no Campeonato de Portugal, uma Liga 3, ou se fizer uma boa época e fizer bons números e bons golos, posso dar um salto e ainda posso ambicionar se calhar jogar numa segunda Liga, quem sabe. Era algo que eu gostava muito, uma primeira Liga era algo extraordinário poder chegar lá. Mas também estou feliz com a carreira que tive e que tenho, e se não chegar também não cheguei, e fico feliz com aquilo que fiz e com o percurso que fiz e tenho a certeza absoluta que também vou ficar com o percurso que vou ter. Mas aí sim, nessa altura uma pessoa é novo, é pequeno, tem 18 aninhos e de repente vê-se a jogar naquele nível e começa a achar que é possível. Vê-se poder haver uma boa época, fazer bons números, fazer treinos com a equipa A, cheguei muitas vezes também. De repente estar a treinar. Eras bem recebido? Com? Eras bem recebido? Sim, nós éramos quase sempre. Acontecia muito, normalmente, o que é que era? Quando a equipa tinha jogo no dia a seguir, os que não eram tão utilizados, os que não tinham sido convocados, tinham um treino um bocadinho mais forte, e como havia ali sempre 13 ou 14 jogadores da equipa principal que acabavam por fazer treino de recuperação, eles iam buscar alguns aos sub-19 para encaixar no treino, para poderem fazer um treino com mais jogadores. E cheguei a ir um par de vezes e treinei lá com muitos jogadores de qualidade, tem Pedro Moreira, por exemplo, o próprio Tarantini. E pronto, e são experiências que ficam e uma pessoa começa a sentir aquilo e a viver aquilo todos os dias e começa a achar que, pá, já dei um salto, vamos ver se dá para dar mais, né? E a expectativa de poder chegar a uma equipa principal, a expectativa de fazer bons números, estar a jogar contra o Porto, contra o Braga, contra o Guimarães, fazer bons jogos e de repente haver pessoas a ver, há mais gente a olhar para aqueles jogos, a fase final do apuramento de campeão, há muita gente que segue. Tem muita visibilidade do campeonato. Exatamente. Sim. Eu acho é que não deve ser fácil para um miúdo de 18 anos ter a maturidade de... Porque se está a ver, eu estou a treinar com Tarantini, eu estou a treinar com... Ei, espera aí, eu estou aqui. Sim, mas eu acho que isso eventualmente acaba por ser uma coisa natural, porque o dia a dia também acabamos por lidar com aquilo de maneira natural. Cheguei um par de vezes, claro que se calhar o primeiro impacto, a primeira vez que se vai lá, fica-se assim um bocado mais retraído, mas também já tinha 17, 18 anos, já não era propriamente um miúdo.
Pá, e se calhar nos primeiros minutos, no primeiro treino, fica-se um bocadinho mais fechado. Retaguarda. Sim. E se calhar no treino até nem querem encostar muito porque têm medo de repente levar uma dura. Pá, mas isso depois acaba por se tornar natural, porque depois também o dia a dia, passar por eles todos os dias, estar ali com eles, saber que eles estão a treinar ali ao lado, às vezes vê-los na bancada quando nós tínhamos os nossos jogos, eles iam ver os nossos jogos. Era a tua rotina. Acaba por se tornar uma coisa natural. E claro que pronto, há assim ali sempre algo que mexe, mas acaba por ser. Uma pessoa acaba por se habituar, acho que sim. Sim. Nós já aqui o capítulo Rio Ave e vamos para outro capítulo. Embora eu sei que tens uma passagem antes de ir para aqui, mas eu quero falar do Canidelo depois. Na segunda. Forjães. 3 épocas em Forjães. É É a fronteira ali com Viana. Jogaste Campeonato de Portugal pelo Forjães. É verdade. Fizeste aí também, cresceste muito também aí nessa equipa. Sim, o Forjães, eu tive um percurso muito interessante no Forjães, porque primeiro, os 2 primeiros anos bateram com os 2 primeiros anos de Covid. Ou seja, joguei muitos poucos jogos, porque na altura a primeira época começa e aquilo chegámos a março, se não me engano, foi em março, que a primeira foi em março, e o campeonato, porque eu também tive umas lesões no Forjães, no primeiro ano, eu parti a clavícula 2 vezes, então coincidiu mais ou menos ali com o início, meio da época, portanto já não joguei muito, e depois quando estava a regressar, entra a Covid, e o campeonato parou, e depois só retomou em junho como já era muito tarde, acaba-se por nem se pegar no campeonato outra vez, ou seja, esse meu primeiro ano não fiz propriamente um grande época em termos de números. Mas mesmo assim acabámos por ficar em quinto classificado, se não me engano, acho que foi em quinto. E os 3 primeiros sobem os 3 primeiros para o Campeonato de Portugal, porque com aquele ano, com muitos problemas que houve financeiramente, muitos clubes sofreram, houve muitos clubes que não aceitaram a subida e acabaram por subir os 3 primeiros da Distrital de Braga, que na altura foi o Vila Verdense e já não me recordo quem foram os outros 2. Acho que foi o Brito e acho que foi mais alguém, que agora não me recordo. E depois o quarto classificado foi o Trocateense, que vai à Taça Portugal e nós ficámos em quinto. Ficámos sem nada. Ano a seguir, fico outra vez. Nós tínhamos ficado já com a ideia no ano anterior que se a coisa tivesse corrido melhor, menos pausas, não tantas lesões, que se calhar podíamos ter feito algo mais bonito. Não sei se subiu divisão. Se calhar, se tivéssemos ficado nos 3 primeiros, tínhamos subido, né? Porque subiram muitos. Não digo sermos campeões, mas andar mais lá em cima. E no ano a seguir, montou-se uma equipa mais forte ainda, com a ambição de estar lá em cima, de lutar jogo a jogo e tentar ganhar todos os jogos, e no fim logo se viu o que é que dava. E pronto, começámos até relativamente bem, e em janeiro, nova paragem para a Covid, segunda, e na altura nós estávamos, se não me engano, em segundo, terceiro, e não estávamos muito longe do primeiro, estávamos tipo 3, 4 pontos. E faltavam 7 jogos para o fim da época. Pá, e aquilo foi algo que nós sempre, depois aquilo acaba por retomar, mais ou menos em março, abril, e se calhar até mais tarde, fim de abril talvez, ou meio de abril, e nós definimos sempre entre nós que achávamos e tínhamos a convicção que se ganhássemos aqueles 7 jogos, mesmo que não dependêssemos só de nós, se ganhássemos aqueles 7 jogos, íamos ser campeões. As outras equipas não. Havia de acontecer alguma coisa, não iam ganhar os deles, e nós, Era uma crença, se ganhássemos os 7, e lá fomos por ali fora, ganhámos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e fomos campeões. Fomos campeões e depois não chegava, havia 2 séries, tínhamos que ir fazer a finalíssima contra o João, na altura. E é um bocado, é daquelas coisas, não é? Sim, Aquelas, sim, uma incompreensível. pessoa faz uma época inteira e fomos jogámos com o João. Na altura o João é campeão da Série B, nós somos campeões da Série A. E lá vamos à finalíssima, a 2 jogos, fora casa. Vamos a Joana, ganhamos 2-1. E depois em casa empatámos 1-1. E lá conseguimos a tão desejada subida de divisão. E foi um momento muito bonito. Eu gostei muito de representar este clube. É um clube de gente muito honesta. Uma direção muito jovem. De pessoas que trabalham muito para conseguir, domingo após domingo e todos os meses, cumprir aquilo que prometem. Lembro-me de diversas atividades que faziam quase todos os fins de semana para tentar juntar pessoas para o estádio, para ver os jogos, para angariar dinheiro. E é um clube muito bom, gostei muito. Também na altura coincidia que era pertinho de casa, dava jeito. Os Jais Barroselas aqui Sim, são, sim, sim, são sim. 5 minutos. E pronto, e acabou por correr bem, acabámos por subir. E pronto, e no ano a seguir, não é evidente, tive que ficar, não é? Para jogar o Campeonato de Portugal. Não teve o desfecho que esperávamos, porque acabámos por descer a divisão.
Também Foi uma na época que foram àquela fase que ficaram 4 equipas para Merlinense, nós, Limianos e Vinense. Vinense. Ah, estavas nessa equipa. Exatamente. Ok. Nessa equipa. Mas pronto, aquilo também é a divisão de pontos, já começamos com poucos e já foi difícil de chegar lá. Ainda tivemos ali uma Nessa época que o Limianos ficou em terceiro e depois e desceu. desceu. Ainda tivemos uma vitória boa em Merlim, pá, aí na quarta jornada, porque aquilo eram 6 jogos. Sim, eu Ainda recordo. tivemos uma boa vitória em Merlim, ganhamos 4-1, acho eu. E eu na altura rasguei nesse jogo, no fim já do jogo, tive que sair e aleijei-me. E depois já nem joguei os últimos dois. Depois fomos a Ponte Lima jogar com Limianos. Tínhamos que ganhar, para não ser possível, na última jornada em casa contra o Vianense. Mas perdemos a 0 em Ponte Lima e ficámos logo fora. Depois acabámos até por perder o último jogo em casa com o Vianense. Mas sim, foi um trajetório bonito. Para mim, individualmente, este ano foi muito bom. Eu marquei 13 golos na altura no Campeonato de Portugal. Pá, e marcar 13 golos até numa equipa que desceu a divisão e acho que se torna mais complicado. Sim. Na altura fui o terceiro melhor marcador do campeonato todo, já com as séries todas juntas e com a fase final. E fiz um campeonato interessante e gostei muito de ter jogado aqui e representar esta vila e este clube. Como foi o Olha, antes disso, eu disse que tinha passado à frente. Antes disso e depois disso, ou seja, antes e para os Fãs, tiveste uma época no Sport Canidelo. Sport Clube Canidelo? Tiveste uma época antes e depois regressaste. Exatamente. E eu acho que deves ter sido muito feliz aí, porque tu aí fizeste várias capas de jornais, o goleador da AF Porto. E não é fácil, não deve ser nada fácil ser destaque na AF Porto, porque são muitas equipas, muito competitivas. Como é que foram esses anos nesse clube gaiense? É assim, pronto, a primeira passagem parte um bocadinho. Eu tive o Rio Ave no primeiro ano, no segundo ano de Júnior, depois no segundo ano a equipa B foi criada e jogámos na Distrital do Porto, na chamada Antiga Elite. E pronto, e no fim da época, pá, aquilo também não tive muitos minutos que estava a ambicionar e acabei por sair. E faltava um ano de estudo no Porto e ia lá à procura de uma equipa. E na altura, pá, o Canidelo tinha subido da honra para a Elite, ou seja, tinha subido para a primeira. Conheci algumas pessoas, surgiu a oportunidade, fui para o Canidelo, até fiz uma época interessante. Tive um pequeno problema, tive parado 4 meses porque rompi o menisco e tive que ser operado e tive de fora. Mas até fiz uma boa época, mas ganhei uma ligação muito forte àquele clube e gostei muito de ter representado aquele clube e acabei por ficar ali com uma vontade de se calhar um dia poder voltar a jogar ali. Para os Forjães, venho para o Porto para estudar. Isto surgiu porque no fim da época do Forjães eu tenho uma época boa, fiquei um bocado em baixo porque não surgiram assim grandes possibilidades e eu na altura tentava achar que podiam surgir pela época que fiz, mas acabam por nem surgir grandes possibilidades. Acabei por ir jogar para fora na altura, tentei em agosto, fui para a Grécia. No segundo treino, Não sabia. no segundo treino rasguei, tinha exames médicos, chumbei nos exames médicos, não quiseram ficar comigo, regressei. E na altura eu tinha-me candidatado em maio para a faculdade como backup. E quando regressei, pá, pronto, olha, agora não tenho clube, portanto vou para o Porto pelo menos para estudar, para fazer mostrar que entrei. Pá, e depois, na altura até quando cheguei cá estava chateado com o futebol. Claro. Por causa daquilo de Forjães não arranjei clube, fiquei triste porque fiz uma boa época e não tive algum reconhecimento que se calhar achava que merecia. Depois vou para fora, aquilo que acontece, vem embora e tive quase um mês sem jogar. E recebi uma chamada um dia, na altura do Sr. Moleiro, que já faleceu, que foi o senhor que também já esteve comigo no Canidelo na altura, na primeira passagem. Me ligou, pá, já sabemos que estás no Porto outra vez, vieste para estudar, estás sem jogar a bola, como é que é possível? Precisamos de uma bola assada, tens de ir para aqui. E eu na altura até lhe disse, pá, olha, neste momento até nem estou com muita vontade de jogar futebol, acho que quero fazer uma pausa um bocadinho. E ele, mas já pá, anda aqui, vamos conversar. Pronto, eu apareço aí na segunda-feira. Pronto, e lá fui lá, pá, e acabei por fechar no próprio dia. Porque depois também chegou ali um momento de passar ali aquele mesinho, chegar ao domingo e não ter jogo, o fim do dia não ter o treino, chegar a casa e não ter nada a fazer, não ir treinar, não correr, não bater na bola. Nas primeiras 2 semanas estava coisa, nem notei muito isso, mas ali com o tempo, o acumular, comecei a sentir. E acabei por aceitar. Na altura o Canidelo, quando eu cheguei, já tinha 8 jornadas de corridas. E até nem estavam a fazer um campeonato nada muito especial, porque até estavam perto da linha d'água, tinham 6 pontos em 8 jogos. E tu abriste catch-up? E eu abri o catch-up e fui para ali afora e ficámos a 2 pontos da fase de subida. Não é que possa dizer que tenha tido culpa, mas pá, são situações que acontecem.
Tive um jogo em casa, nunca fui expulso na minha vida, na carreira, só neste jogo, nesse tal jogo. E se tivéssemos ganho esse jogo, tínhamos ficado com os mesmos pontos do Coimbrões e tínhamos ficado em segundo porque ganhámos os 2 jogos ao Coimbrões. Mas eu sou expulso, estamos a ganhar 1-0, eu sou expulso com o segundo amarelo e eles, e na altura acho que foi o Folgosa, acaba por fazer o 1-1 já perto do fim e nós empatámos, depois não ganhámos os últimos 2 jogos, mas acabámos por ficar a 2 pontos do Coimbrões e se tivéssemos ganho esse jogo em casa, tínhamos ido à fase final, também que não garantia que tínhamos subido, depois ainda tínhamos que Sim. ganhar a fase final. Mas foi pena, porque fizemos uma recuperação muito incrível e eu desde aquela nona jornada até o fim da época só perdemos um jogo. E foi em casa com o Rio Tinto, 3-1. O resto ganhámos sempre, chegámos a ter acho que 9 vitórias consecutivas. Na 10ª empatámos, a 11ª empatámos e a 12ª foi a derrota com o Rio Tinto. E depois daí para a frente até o fim da época ganhámos praticamente todos os jogos também. E tivemos uma recuperação muito boa. E eu individualmente, pá, marquei muitos golos. Marquei muitos golos, fiz na altura 24 golos no campeonato em 22 jogos. E só fiquei com pena daquela. A única mágoa que me fica desse ano foi aquela situação com o Folgosa que foi expulso porque provavelmente tínhamos ganho o jogo e tínhamos ido à fase final e quem sabe. Imagino tu na bancada a ver, se calhar, depois de ter sido Já estava na expulso. bancada, já Não tinha deve ter ido lá sido para nada. E nada fixe. não me senti nada bem com aquilo. Até porque eu nem sou muito, eu a jogar sou uma pessoa bem tranquila, nem me chatei muito, nem me pego com os adversários, nem nada. Mas aquilo, o primeiro amarelo foi num lance, andava a pegar ali com um central num canto, e eles cortam a bola no canto, sai para a linha lateral, voltam a cruzar, e ele andava-me a amarrar no canto, amarrou-me e eu caí no chão e fiquei a pedir penalti. A bola sai, eu ponho-me a pé, cruzam para a área, fazemos golo. Pá, e eu ali no quente festejei para em cima dele. Não fui eu que marquei, mas festejei o golo em cima dele e o árbitro deu um amarelo. Pá, e depois na segunda parte, um lance infeliz, um atraso para o nosso guarda-redes, ele bate na frente, a bola passa por cima de mim, eu estou a olhar para a bola e tento saltar meio que para interferir com o central que estava à minha frente. Pá, e o central, quando me viu que eu saí do ar, travou. E eu, no meu movimento para ir para a frente no ar, acabei por cair em cima dele e levei o segundo amarelo e fui expulso. Pá, e custou-me depois na bancada ver o. Ainda por cima foi um golaço. Um golaço, sim, se calhar meio charuto, mas um golaço. Uma tentativa de cruzamento com um bocado de vento, mas um grande golo. E pronto, e acabámos por empatar esse jogo e não deu para ir à Foi aí fase que final. marcaste alguns dos teus melhores golos? Os mais bonitos? Que tu Tenho recordes? bons golos, sim. E o meu melhor golo que eu me recordo, e eu nunca ouvi, nem tenho vídeo, porque o jogo não foi filmado, foi no Forjães, no meu segundo ano, no meu primeiro ano, quando desloco a clavícula. Eu desloquei a clavícula eu parti a clavícula 2 vezes. A primeira parti, tive parado um par de tempo, em janeiro regressei, joguei para aí 2 jogos e é um jogo para a taça que nós vamos jogar fora com uma equipa na altura da segunda ou da terceira de Estrela de Braga. E estamos no fim, estamos a perder 2-1 e há uma bola para a área e eu não sei porque instintamente não entrei. Há um corte e eu estou fora da área e mando um pontapé de bicicleta fora da área e fiz A golo. Ibrahimovic. E fiz golo. Só que tipo, não me recordo porque eu mal bati na bola, o primeiro instinto que tive foi olhar para o braço de apoio que foi o braço que tinha partido a clavícula. E quando eu ponho o braço no chão, o impacto voltei a partir. E na altura aquilo foi umas dores porque estava cheio de dores. Empatámos o 2-2 aos 94. De repente a equipa toda a saltar para cima de mim. Boa. O pessoal do banco a saltar para cima de mim e eu só berrava em baixo, sai de cima de mim que eu estou cheio de dores. Saí, ainda dei lá um jeito, achei que aquele tinha ido ao sítio, voltei para entrar para dentro de campo, dei uns passos, caí no chão que já estava a ver tudo tonto, fui da ambulância para o hospital e depois soube no hospital que ganhámos em penaltis. E na altura passávamos acho que aos quartos de final da taça e depois acabámos por nem jogar porque depois chegámos a março e foi quando houve a primeira paragem de Covid e podíamos ter ido longe na taça porque eu acho, se não me engano, acho que já não havia assim nenhuma grande equipa da primeira que tivesse ficado, porque acho que já tinham caído todas e podíamos ter ganho a taça se calhar nesse ano, quem sabe, não é? Mas acho que assim o melhor gol que fiz foi esse. Aqui neste, pá, tive bastantes golos. Mas sabes E até nem que, marquei muitos penaltis, só marquei sabes que dois. esse gol no Forjães pode ser feito antes de dito. Podes pensar, podem ter dito, marcaste um golaço de bicicleta. Tu não, Mas não mas está eu- filmado. Não, mas eu isso lembro. Eu isso lembro-me bem do momento. Se calhar na minha cabeça foi mais bonito do que realmente foi a execução. Mas que foi um pontapé de bicicleta quase praticamente na linha da área e a bola, não sei se foi ao meio ou se foi no canto, isso não sei. Se o guarda-redes desmaiou. Agora sei que aconteceu, isso sei. Agora tenho pena por acaso desse jogo não ter sido gravado porque, porque foi um golo que eu gostava de ter visto como é que foi. Porque eu depois também não tenho muitas memórias porque só me lembro do impacto de cair e de partir a clavícula novamente. Mas neste ano marquei uns bons golos, tive bons movimentos, porque depois também é aquilo que se fala. A pessoa quando está, a bola parece que bate em nós e entra. Eu tenho um golo, um cruzamento, em que de repente a bola vem e eu fico cego com o sol
e eu estou a correr, a baliza está aqui, eu estou a fugir da baliza e de repente, quando vejo a bola, ela está-me a bater na cabeça, só que o guarda-redes está a vir neste movimento comigo e ela bate-me na cabeça e vai devagarinho para o outro lado e ele fica apanhado e eu nem sequer queria fazer aquilo, mas estava naquela fase em que a bola batia e entrava Entrar. e marquei bons golos e golos bonitos, sim. Olha, Pedro, quando saíste de Forjães, eu percebo isso que disseste, essa expectativa que tinhas depois de uma boa época de poder, se calhar, ter um rumo diferente na tua carreira, tens essa experiência que não funciona da Grécia, tens depois esse mês parado e vais para o Canidelo, que, para todos os efeitos, não é um nome, se calhar, ao nível do que tu estavas à espera, com todo o respeito pelo clube. Claro. Se calhar, passado essas épocas de Canidelo, recebes, se calhar, algo mais daquilo de acordo com as tuas expectativas. Vais para o Rebordosa, não sei se foi ou não, estiveste uma época apenas, mas pelo menos tiveste a possibilidade de fazer esse jogo com o Braga, que é o que está na fotografia. Andas aí a correr atrás de José Fonte, ou ele atrás de ti, depende, mas não parece. Eu atrás dele. O Rebordosa é um clube com umas condições brutais para o Campeonato de Portugal. Tem um estádio incrível. Inacreditável. E esta noite foi... Isso deve ter sido incrível. Foi talvez o melhor jogo da tua carreira? Sim, sem dúvida. Na altura até nem joguei de início, mas entrei na segunda parte. Mas foi, sem dúvida, isto, poder ter Taça Portugal, quando estou em casa, lembro-me de estar em casa e ver o sorteio e ver que tinha calhado o Braga. Nós na altura ficámos todos eufóricos, não é? Porque, pronto, muitos de nós sabemos que provavelmente não vamos conseguir chegar a estes patamares e poder ter a oportunidade de jogar com uma equipa como a Braga. E depois tudo o que implica estádio cheio, porque sabíamos que o estádio ia estar cheio, o jogo a ser transmitido na Sport TV, muitos amigos que sei que não podiam ver, familiares que não podiam ir ver o jogo, podiam estar em casa sentados no sofá a ver o jogo, não é? E a experiência em si, não é? Poder estar com estes craques, estou aqui a correr atrás de um campeão europeu e ter a experiência de ter falado com eles, ter partilhado alguns momentos com eles, mesmo antes do jogo começar, ter falado algum bocado com eles no fim do jogo, ter tirado lá umas fotos, até me lembro, tenho uma foto com o Moutinho no fim do jogo. Sim, sem dúvida, foi especial. O Rebordosa é um clube que tem umas grandes condições, é um clube também, um bom clube, gostei muito de jogar lá. Sinto que se calhar o ano passado um bocadinho falta de sermos mais não falharmos tanto, poderíamos ter feito algo se calhar bonito, podíamos se calhar ter lutado para ir à fase final, porque eu senti que a qualidade da equipa que havia podia ter dado, mas acabámos por vacilar ali em alguns jogos, fora de casa perdíamos bastantes pontos e acabámos por não ir, mas fizemos um campeonato sempre tranquilo, sempre andamos lá em cima, quase acho que nunca tivemos abaixo da linha d'água, nem perto. Mas este dia foi extraordinário, teve um estádio daqueles com 8 mil ou 10 mil lugares, completamente cheio, um estádio daqueles fechados à antiga, à inglesa, ali o grande ambiente, luzes fortes, eu acho que nunca joguei num estádio com tanta luz. Ver aquelas câmaras todas, os painéis publicitários à volta do relvado e estar a jogar contra estes craques todos. E ver a bola andar com uma velocidade que nunca tinha visto. Num jogo desses, acredito que não acredito que entres com isto no pensamento de todos os jogos, mas que era num jogo desses, passa-te mais pela cabeça o quereres, se calhar que o teu pai te veja, a tua mãe obviamente também, mas o teu pai pelo aquilo que falaste do sacrifício, se calhar num jogo desses não puxa mais esse lado de olha, eu estou aqui, estou neste jogo, estou aqui passado estes anos todos, todo este esforço, se calhar. Sim, é sim, claro que sim. Eu gosto muito por exemplo, ainda também aconteceu recentemente. Os meus pais gostam muito de ver os meus jogos e tentam acompanhar quase sempre a ver os meus jogos. Mesmo que seja fora, eles costumam ir ver. E eu já chego ao ponto que quando estou a entrar no campo, a primeira coisa que faço é olhar para a bancada e tentar procurá-los, a ver onde é que eles estão, porque gosto de saber que eles já chegaram e que estão ali e vão ver o jogo. É sempre muito importante para mim perceber que após estes anos todos os esforços que eles já tiveram, eu pelo menos demonstrar que fiz alguma coisa e consegui chegar. E é claro que ter um jogo destes, claro que pronto, este jogo tem aquela particularidade que estamos a jogar com eles meio que por um sorteio que aconteceu, Claro. mas é sempre bom ele saber que eles estão na bancada e está a viver um jogo daqueles e que o filho deles está ali a jogar e está a partilhar o campo com aqueles craques todos. E pronto, mas acaba por ser uma pessoa, pronto, também fica com aquela ideia e jogo e entusiasmada. Mas quando o jogo começou, É futebol. é futebol, é o jogo. E eu quando entrava dentro do campo, até me lembro de que houve lá um momento até que estive a conversar um bocado com o Fonte e meio que na minha cabeça nem era o Fonte. Estava no central, como às vezes num lance parado estou a falar com um central
E se calhar no fim do jogo é que voltou a cair a ficha outra vez e ok, estamos já com o Braga, está aqui o Fonte, está aqui o Moutinho. Mas pá, são momentos e acho que quem diz este, eles se calhar têm orgulho deste, como tiveram orgulho quando eu fui campeão com o Forjães em Não, Braga, completamente. Acima de tudo, eles devem ter orgulho na pessoa que é. dos golos todos que marquei no Canidelo, da época que estamos a fazer este ano no Lessa. Pá, sim, é importante e acho que eles gostam desses momentos e Eu tentava perguntar, mas no teu ponto de vista, não sim, digo o que eles sentem. sim. Se tu sentes que nesses jogos tens algo mais para mostrar. Não sei. Não, é assim, claro que estes jogos uma pessoa pá, sente, e quem diz família diz amigos, amigos que gostavam de estar na minha posição e gostavam de ter jogado os anos que eu já joguei no Campeonato de Portugal, ter tido a oportunidade de fazer um jogo contra o Braga, tenho amigos, muitos amigos meus que adoram o futebol e que se calhar não têm tanta aptidão para o futebol, ou uns até tiveram e por outras lesões, e por lesões não conseguiram chegar se calhar mais longe, outros porque não tiveram as condições para poder praticar futebol como se calhar queriam. E sei que muitos deles, se calhar, sentem orgulho e gostaram de ter visto neste dia, ter-me visto a jogar futebol e meio que sentiam Representaste-os um bocadinho. Exatamente. E quem diz a eles diz à minha família, os meus pais, os meus tios, que também acompanham muito e dão muita força. Pá, e acho que sim, eu gostei e claro que fiquei contente por poder ter tido este momento e acho que fazer com que eles sentissem algum orgulho em mim é sempre bom. E foi um dia interessante e foi um dia incrível, espetacular e que vou recordar sempre. E agora pronto, é ver se para o ano e por aí fora calha outra vez contra eles, ou contra o Porto, contra o Benfica, por aí fora. Muito bem. Vamos terminar esta viagem fotográfica com a presente época. Sem querer entrar muito em detalhe de números ou o que seja. Estás aí magoado num olho ou não? Acho que não. Vais explicar essa comemoração ainda. Estás no Leste, é um histórico do futebol português. Quem já é mais velho como eu recorda-se do Lessa nos fins dos anos 90 na primeira divisão. O Lessa anda afastado desses cenários há muito tempo, não deixa de ser um clube histórico desses palcos. É um clube onde tu estás nesta época em que, tendo em conta o número de minutos, tens um rácio de golos e assistências até bastante interessante. O que é que descobriste em Lessa, uma equipa que vai lutar agora para subir à Liga 3, que seria incrível para ti, obviamente. Claro. Mas como é que tem sido esta época? Esta época tem sido uma época muito estranha, peculiar, não é? Porque nós não íamos competir no Campeonato de Portugal, íamos competir na Distrital do Porto, mas com a desistência do Canelas, o Leicester tinha ficado em terceiro na fase final do ano passado. Acabámos por conseguir a subida da divisão na Secretaria. Foi uma equipa que foi montada para a Distrital do Porto, uma equipa 95% de jogadores com ali mais uma outra adição que depois acabou por acontecer, mas foi uma equipa que foi montada para a Distrital do Porto. Soubemos da subida já a pré-época tinha começado, já estávamos a treinar, soubemos da subida, soubemos que de repente íamos jogar no Campeonato de Portugal, ficámos super entusiasmados, não é? Porque de repente pá, é sempre melhor poder jogar no Campeonato de cima, não é? E pronto, eu próprio senti mal nos primeiros treinos que se fôssemos para a Distrital do Porto, muito provavelmente tinha sido, não é para estar aqui a desrespeitar ninguém, mas tínhamos tido um passeio se calhar. Porque acho que a qualidade que nós temos é acima da média. Eu acho que nós temos plantel de Liga 3. E não tenham passeado no Campeonato de Portugal? Também, mas na altura, claro que uma pessoa não pensa nisso, não é? Quando nós soubemos que íamos ir para o Campeonato de Portugal, o nosso objetivo inicialmente é manter a divisão e tentar ganhar o máximo de jogos possíveis e depois logo se vê. Mas quando começou e quando começámos a fazer jogos de treino e jogos contra outras equipas, fizemos jogos de treino contra equipas de Primeira Liga, Segunda, começámos a ver que, pá, se calhar isto pode dar para mais do que se calhar manter a divisão. Pá, e as primeiras jornadas, aquilo até nem começou, ganhámos os dois primeiros jogos, que foi muito importante. O primeiro jogo foi importantíssimo. Nós fomos ganhar a Aveiro ao Beira-Mar 1-0. Um jogo de garra, no fim ficámos com menos um, aguentámos um par de minutos, jogadores adaptados em posições. Eu lembro que acabei a jogar a 6 e a 8. Um dos nossos pontas teve que jogar a acabar a central. Um dos centrais estava com um queima, teve que acabar na frente porque já não conseguia. E aquela foi uma vitória muito importante e foi daquelas vitórias em que nós, que estávamos a conhecer meio ainda da pré-época, agarrámos uns aos outros e ficámos ainda mais unidos. Ganhámos o segundo jogo em casa, depois o terceiro jogo empatámos, se não me engano, em Camacha. Não, depois temos o jogo para a Taça com o Marco, perdemos em casa, somos eliminados em penaltis. Aí, porque o Marco na altura era o assumido a subir divisão. E nós percebemos, ok, se calhar. Mas fizemos um bom jogo, apesar de tudo, empatámos o jogo no tempo regulamentar e percebemos que se calhar, opá, ok, isto temos boa equipa, isto pode dar para alguma coisa.
Vamos empatar a Camacha, por aí fora temos um par de jogos seguidos sem perder, sempre a ganhar. E lembro-me que fomos até dezembro sem perder e de repente estávamos a acabar a primeira volta e não tínhamos perdido. E andávamos sempre lá em cima e estávamos a acreditar que era possível. Temos uma derrota que nos puxou assim um bocadinho, em casa com o Salgueiros, 2-0. Vamos à Guarda, empatamos, recebemos uma Chico, perdemos. E aí as coisas, mas também até nisso acho que tivemos sorte, porque aconteceu na melhor altura da época, porque quando perdemos com o Machico, de repente tínhamos a pausa para Natal e Ano Novo. E meio que ajudou essa pausa, o pessoal de repente espaireceu um bocado a cabeça, estivemos juntos, não houve jogo, houve tempo para, ok, mano, já foi, de novo. Pá, e daí para a frente, a partir de janeiro até o dia de hoje, não perdemos mais nenhum jogo, ganhamos todos os jogos, menos um empate em Alpendurada, com um gol aos 94 deles, senão também tínhamos ganho. E as coisas têm corrido super bem. Este fim de semana acabamos por bater o recorde de vitórias no Campeonato de Portugal, 9 vitórias consecutivas. Podemos bater este fim de semana, se elas não ganharem e nós ganharmos, podemos bater o recorde de pontos também, se não me engano, do Campeonato de Portugal. E está o a Campeonato de Portugal acaba por ser injusto nesta fase final, porque vão se defrontar quatro equipas muito fortes e só duas isso, é e que só são. pode ir duas. Mas isso, opa, é o que é. Nós desde o início sabemos que é assim. É igual para todos. Claro. Nós vamos começar com 0, o Vitória vai começar com 0, o Paredes vai começar com 0, o Marco ou o Salgueiros vai começar com 0. Todos vamos ter 3 jogos em casa e todos vamos ter 3 jogos fora. Pá, os dois que forem melhores vão conseguir a subida. Espero que seja o Leicester. E é o sonho já, amor. Exatamente, espero que seja o Leicester. Espero que o Leicester seja a equipa que faça mais pontos para conseguirmos ir ao Jamor, que é um sonho. Eu nunca tive a possibilidade de ir ao Jamor, muito menos assistir a um jogo, quanto mais jogar. Pá, era um sonho de mim e de todos os meus colegas, todos temos esse sonho. Era incrível podermos ir ao Jamor, jogar a final num estádio emblemático como é o Jamor e poder lutar para tentar sermos campeões nacionais, para trazer a taça, poder dizer que ganhei o Campeonato de Portugal, fui campeão do Campeonato de Portugal e era um sonho. Claro, principal objetivo, subir. Claro. Se calhar se me perguntassem agora ficar em segundo, assinava já para subir, mas claro, gostava de ir ao Jamor para poder lutar por esse título, para ver se podia ser campeão nacional. Neste Leicester que é o melhor plantel que tu já tiveste, Sim, confirmaste. sim, sem dúvida. Já falámos disso há bocado. Em termos de qualidade, nunca tive num plantel assim. Há muita qualidade, tem ali jogadores que não são jogadores de Campeonato de Portugal, não são jogadores de Liga 3. Há ali jogadores que têm qualidade para jogar numa segunda liga e quem sabe numa primeira, tem ali muita qualidade. E acontece muito nestes campeonatos, até em equipas, se calhar um bocadinho mais baixas, que são, os plantéis são formados para 13, 14 jogadores, 15 jogadores, e depois ali há o extra de alguns jogadores, se calhar, até vêm de formação e por aí fora, que o investimento também não permite. E aqui não, aqui nós temos 24 ou 25 jogadores e todos têm competências e qualidade para poder jogar, todos mesmo. Todos já jogaram, todos vão continuar a jogar, há muita qualidade. Acredito que o nosso Mister tenha muitas dificuldades, muitas dores de cabeça e sei que as tem todos os sábados ao fazer a convocatória, porque tem que deixar de fora jogadores que se calhar em 70 ou 80% dos plantéis do Campeonato de Portugal jogavam a titulares. E não tenho dúvidas nenhumas. E pá, não dá para todos. Isso é que é complicado, mas ao mesmo tempo é bom, porque a maneira como os treinos acontecem, o entusiasmo, a vontade que há nos treinos, e nesta semana estive a falar com. Vamos lá e conversa. Às vezes fazemos jogo e chegar ao balneário e ver o pessoal aziados, perderam, chateados, e os que ganharam a festejar, e no dia a seguir é ao contrário, mas aquela vontade de todos de quererem ganhar faz com que o plantel seja muito forte e acho que isso tem ajudado muito. Já tive situações caricatas, já fizemos coisas inacreditáveis este ano, mesmo fora de futebol. Não me recordo aqui quando fomos ver o Santa Clara contra o Moreirense e fizemos de claque de Santa Clara à chuva durante 2 horas, pai de 10 maluquinhos. Ai, pois foi, não vi essa cena. Agora estou-me a lembrar, agora estou-me a lembrar. Éramos Estou-me a nós, lembrar da imagem, tipo, éramos tenho isso na nós, opá, e cabeça. já fizemos coisas e isso Isso dá-me muita união. dá E muita o união. grupo é E que, o o balneário é pessoal que faz. chega ao campo e olha uns para os outros e aquela tanga que às vezes se diz vamos dar as mãos, pá, damos mesmo as mãos e damos a vida uns pelos outros. E isso tem ajudado. E temos conseguido fazer uma época inacreditável. Acho que uma época mesmo muito boa. Não me recordo. Eu nunca tive uma equipa assim. E não me recordo de ver uma equipa que tenha tido uma época tão forte. Muito menos na nossa série. Para muita gente, e eu já tive na A também, na B, e acho que é a série mais complicada e mais competitiva do Campeonato de Portugal, que é esta série que apanha o Porto,
algumas equipas de Braga, equipas de Aveiro, Madeira. Coimbra, Madeira. É uma série muito, muito competitiva. E pronto, vamos ver se agora, nesta fase final, se fazemos o que fizemos até agora, ganhamos os joguinhos e conseguimos ficar em primeiro, que era perfeito. Subir chega, assinava já, mas ficar em primeiro era perfeito para irmos ao Jamor, para tentar ser campeões nacionais. Que assim seja. Olha, a nossa conversa já vai longa. Já. Já vai aqui Mas vai longa. boa, mas vai boa. Olha, chega aqui a altura de eu pedir-te um objeto que fosse especial para ti. Temos aqui uma camisola do Canidele. Esta é muito especial para ti. Esta vais levá-la de volta. Mas trouxeste-me uma do Forjães, que está ali. Eu não a vou tirar, mas já está ali em primeiro plano e agradeço-te por ela. E à tua direita tens aí um pequeno Pauleta, que é esse cabeçudo. Se tu és de Viana, és cabeçudo, eu também sou cabeçudo. Somos todos. Podes, Este aqui? podes pegar nele, é para ti. Obrigado. Foi feito com gosto. Tá muito bonito. E tens aí o teu número que tu gostas Não tinha reparado. Não, esta está porreira. e o teu nome. Fica aí de recordação e está aí numa posição. Ele não chegou bem ao olho com Não o chegou braço. ao olho. E aproveito Não, mas para está te muito perguntar porque é que tu fazes isso. E por acaso também esta semana falei sobre isso. Não tenho assim algo de especial. Isto, eu fazia um festejo no Canidelo que na altura era aquele festejo de colocar de apontar para a cabeça que o Paulinho do Sporting fazia e tudo. Sim, sim. Pá, e meio que achei que pronto, pá, está na hora de fazer outro festejo. E numa altura estava com uns amigos em Viana à noite e estávamos em conversa e eu, que festejo é que é de fazer? Pá, e surgiu na conversa, eles começámos para lá a inventar festejo, a ver festejo e decidimos fazer aquele festejo de colocar a mão no olho e uma mão para baixo. Pá, e ficou. Não tenho assim nada de Não muito tem- não especial tem- com isso. não tem Não tenho assim um significado, ok. significado muito, muito especial, mas surgiu, eu gostei. E na primeira vez, no primeiro gol que fiz, pronto, encaixou. Aquele também teve assim um bocadinho gozo dentro do balneário, porque na primeira vez que faço, eu tinha entrado, o jogo estava a partir, estava farto de correr, fiz um pique, marquei o golo e quando festejei estava assim a fazer uma cara meio cansado e aquilo pegou e gostei do festejo e pronto, e ficou. E é Ficou. daquelas coisas, não tem grande significado, mas é um festejo que gosto de fazer e vou fazendo sempre que vou marcando os golos. Muito bem. Olha, vou-te deixar com a última pergunta. Antes de deixar com a última pergunta e depois terminamos com a tua resposta, quero agradecer-te por ter estado aqui, teres partilhado esta tua carreira numa conversa aqui condensada, mas que acho que deu para conversar sobre tudo um bocado, tudo onde já passaste e com 26 anos já tens bastante experiência. Foi um gosto receber-te, espero que tenhas gostado da experiência. E a última pergunta que eu te faço, uma vez que estamos no museu, por muito pequenino que seja, tu até me disseste isto parecia maior. Este espaço aqui parece um bocado maior, parece maior no vídeo, mas é muito bonito. Uma vez que estamos no museu, quero deixar-te a pergunta. Se tu fosses um objeto do museu, como é que gostavas que as pessoas olhassem para ti? Não posso repetir o que o Zé não disse, não é? Não convém. Não, é assim, eu se for a olhar por aí, eu acho que, claro que pronto, pode parecer um bocadinho aquela história de normal, mas acho que eu gostava que as pessoas olhassem para mim e sentissem que, não digo admiração, mas que olhassem e tivessem algum tipo de respeito por tudo o que eu fiz. No sentido em que tudo o que eu fiz foi o melhor que fiz, se calhar podia ter feito melhor, não me arrependo nada do que fiz, mas que olhem e sintam que foi uma pessoa humilde, que deu tudo o que podia, se calhar podia ter dado mais, mas foi o que dei, e que olhem para o meu percurso ou para o meu trajeto e que saibam que fiz tudo com elas humildades, tentei dar o meu melhor sempre e que percebam que as coisas também não são às vezes como nós queremos, mas acabam por acontecer e tem que acontecer porque tem que acontecer e que, acima de tudo que sintam que fui humilde, que fui trabalhador, que dei o máximo e, e que sou o que sou e que fiz o percurso que tinha que fazer e que tentei dar sempre o meu máximo e que haja sempre algum respeito por aquilo que eu fiz. Se calhar pode não ter sido o melhor, pode ter sido também o pior, mas foi o que fiz. E admiração também e sentirem que tentei ser a melhor pessoa possível ao longo deste percurso. Espero que nada, não faltam muitos anos para acabar. Acho que sim, isto é uma pergunta ao museu. Pronto, ainda falta muito para chegares ao museu. Claro. Mas Mas é isso, que sintam que a minha carreira foi o que tinha que ser e tenho muito orgulho nela até o momento e espero que continue a crescer e que seja cada vez melhor. E vamos ver até onde é que um dia posso chegar. E também acabar por agradecer este convite, gostei muito. Nunca tinha tido assim uma experiência destas também. E é bom, pá, é bom também para nós, eu acho que quem vem aqui
sentir este reconhecimento, sentir este carinho de quererem saber mais sobre nós, quererem ouvir-nos a falar um bocadinho sobre a nossa carreira, sentir que também as pessoas nos acompanham e veem aquilo que vamos fazendo ao longo do ano e ao longo da carreira. E gostei muito e agradeço mesmo muito o convite de poder ter vindo aqui partilhar um bocadinho daquilo que fui fazendo e que vou fazendo. Eu que agradeço e maior sucesso para ti, a começar já por esta época. Obrigado por Está tudo. feito, pá. Está feito.